Diego levou ele pra nossa Hoje ele vai ser crucificado. É hoje? Ali hoje. Vamos trazer ele, finalmente. Ele não segue as tradições, por isso ele tem que ser crucificado. É hoje. Sim. Crucifica! Herege, tem que crucificá-lo mesmo. Morrerá. Falso, mentiroso. Escutar o rei dos judeus. Crucifica! Heresia o que ele cometeu. Hoje será julgado. Sim. Crucifica! É hoje! Mentiroso! Se salva, agora! Ele salva, ele não é Deus! Você dizia Deus? Se salve! Agora não! Desce essa cruz! É mentiroso! Seguindo a palavra, nada disso vai acontecer, mas não seguiu! Mentiroso! Salve agora, Jesus! Não era o Meu rei? Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? O que ele tá falando? Ele ousa chamar as escrituras. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Tá morto? Já morreu? Morreu? Realmente, esse é o Espírito de Deus. Vamos tirar esse corpo. Isso aí é afinado.
Um bom dia a todos vocês. Sexta-feira Santa, um dia muito especial para nós cristãos aqui, para os cristãos do mundo todo. É o dia que nós lembramos esse marco na história da humanidade. Acontecimento único, definitivo, que tem implicações nesta vida e que tem implicações para a eternidade. Que bom que Deus, na sua graça e grande amor, não desistiu de nós. No tempo certo, Jesus veio. Ele padeceu, sofreu e morreu para trazer o perdão para os nossos pecados. Eu quero neste momento saudar, então, a todos os membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado. Saudar a todos os que nos visitam também, presencialmente, ou que nos acompanham pela internet. Então, nessa transmissão também especial de Sexta-feira Santa. Saúdo a todos nas palavras bíblicas de Isaías, que diz: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. E nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Sexta-feira Santa, mais ou menos 9h da manhã, Jesus foi pregado na cruz. Meio-dia, houveram trevas sobre a terra. 3h da tarde, Jesus pôde exclamar: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele é sepultado antes das 18h. E permanece então além da Sexta-feira Santa. Ele permanece na sepultura no sábado de Aleluia. E no domingo de Páscoa até mais ou menos 6h da manhã. Que você se sinta abraçado aqui nesta manhã de Sexta-feira Santa. Abraçado principalmente por Jesus, que na cruz foi pregado. E assim com seus braços também lhe abraça e abraça o mundo, no seu amor e na sua graça. Passo nesse momento alguns avisos. Teremos agora no sábado de tarde, a tarde mais que especial de Páscoa, começa às 14h30 aí no pavilhão da congregação. Temos um belo número de crianças inscritas para este momento especial. Então, que Deus abençoe ricamente as crianças, professores, auxiliares, que estão comprometidos com esse evento especial também. No sábado ou na tarde, mais que especial, então, de Páscoa, que acontece no sábado à tarde, a partir das 14h30, no pavilhão da nossa congregação. Também destaco cultos de Páscoa, agora então no sábado, às 18h, e no domingo de manhã, às 9h, com transmissão também pelo Facebook. A mensagem desses cultos será feita através, então, do teatro. Desde já rogamos que Deus abençoe a todos que estarão sendo os instrumentos de Deus para transmitirem a sua mensagem também nesses cultos especiais, assim como foi também na recepção dos membros aqui na Congregação Cristo, nesta manhã, então, pelo teatro. E Deus continue abençoando também esse dedicar-se para o reino de Deus. Quinta-feira nós teremos agora a próxima, dia 4, então às 14h30, reunião das servas. Sexta-feira é a primeira sexta, né? Então reunião dos leigos às 19h30. No sábado, dia 6, então no outro final de semana, instrução de confirmandos, primeiro e segundo anos, nos horários habituais, instrução de adultos. Após o culto Juventude, no próximo final de semana, né? E no dia 7 também de abril, teremos culto em Moinhos d'Água, líderes do PEN às 18h. Então é a programação que segue, então também
nesta semana. Nós queremos, então, nesse momento, seguir, iniciando então o culto, cantando o hino Contemplai na Cruz Pregado. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador, eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obtermos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais deter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendamos glória, honra como a mais ninguém. Proclamemos a vitória de Jesus sem fim. Amém. Invoquemos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, os nossos pecados levaram o Filho de Deus à cruz. Nos seus insondáveis juízos, Deus não encontrou outro caminho para apagar as nossas transgressões, senão o de derramar o sangue do seu Filho por nós. Está escrito: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Vamos orar conforme segue, então, oficiante e congregação. Ó Deus, compadece-te de mim segundo a tua benignidade. E segundo a tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar. E puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por amor de Jesus, que por mim desamparaste. Amém. Queridos irmãos do Senhor e Salvador Jesus, está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A todos os que estão verdadeiramente arrependidos e confiam em Cristo, anuncio o perdão de todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje
culto de Sexta-feira Santa é o Salmo de número 22. Salmo de número 22, responsivamente, um versículo oficiante e outro, então, a congregação. E o 31, o último versículo, então, pronunciado por todos nós, então, em conjunto. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Baçã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como a cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do teu povo eu te louvarei, dizendo: Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações.
Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Amém. Podem se assentar, cantemos Pendurado no Madeiro. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiaste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido, mas resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberta, atribulado, a sofrer na escuridão, deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, nós aqui estamos diante do Teu altar nesta manhã de Sexta-feira Santa, onde de forma intensa e especial sentimos com certeza um aperto no coração por aquilo que foi necessário Teu Filho amado fazer. Por outro lado, nós nos alegramos, porque no Teu amor e graça, enfim, tudo fizeste para a nossa salvação. Porque Jesus não achou demais fazer o que Ele fez, mas no seu amor veio e fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. Cumpriu todos os mandamentos e pagou todos os nossos pecados. Que pelo Teu Santo Espírito possamos nesse momento ser fortalecidos na mensagem do Teu amor, do Teu perdão em Jesus. Que possamos sentir o Teu abraço nesse momento, um abraço que Tu queres também estender para o mundo. Que nós possamos crescer naquilo que Tu esperas em nós, na igreja, na família e no mundo, motivados justamente por esse Teu amor e graça. Hajas em nós nesse momento em que vens a nós pela Tua palavra, conforme bem lhe aprouver. Em nome de Jesus, o Verbo encarnado, revelado a nós e ao mundo. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías 52, do versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12.
O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava sofrendo. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A epístola lemos em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16 e capítulo 5, versículos 7 a 9. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado no mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos a confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Capítulo 5, versículo 7. Durante a sua vida aqui na terra,
Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Até aqui a leitura. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer um homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor, o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. O Santo Evangelho para este culto está registrado em João, capítulo 18, versículos 38, até o capítulo 19, versículos 42. Aqueles que quiserem ouvir a leitura sentados, fiquem à vontade, por se tratar de uma leitura um pouco mais longa. Assim está escrito. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo.
Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse à multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e o encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes.
e aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem, que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto, e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença, e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto, e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos confessar nossa fé com as palavras do segundo artigo do credo niceno. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens, e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Amém. Todos podem sentar? Neste momento convido as crianças para virem até aqui à frente. Aquelas que tiverem a sua oferta, sim, podem trazer. Também para orarmos ao nosso Deus. Agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos e abaixam a cabeça. E eu falo, vocês repetem. Querido Deus, muito obrigado por ter enviado Jesus para nos salvar. Abençoa nossa escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês podem seguir com a professora.
congregação canta próximo hino em preparação também ao momento da mensagem. Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiado. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar. As cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiado. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste, manam cura e paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiado. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiado. Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui participa deste culto presencialmente ou também que nos acompanha pela internet neste momento. Para que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui na Sexta-feira Santa. Com certeza um marco na história do universo, celebrando um acontecimento único e que tem significados aqui pelo tempo que o universo existir e depois que aponta e nos traz benefícios pela eternidade ou implicações para a eternidade. Vários acontecimentos, ou seja, vários momentos impactaram a história da humanidade. O primeiro, eu destaco a criação do universo.
quando Deus, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. Deus falava e tudo acontecia. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 3. Esse com certeza foi o primeiro grande acontecimento. É difícil para nossa mente imaginar ou pensar o que foi aquilo. Deus criando tudo do nada. Ele falando pelo poder da sua palavra e tudo passando a existir. O outro grande momento que eu destaco olhando para a Escritura Sagrada é o nascimento de Jesus. Deus não achou demais, conforme nós lemos também na Escritura, no seu amor e graça, enviar Jesus. Em Filipenses nós também lemos que Jesus Cristo, Ele não achou demais deixar a glória dos céus e vir aqui neste mundo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, mas pelo contrário abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz, conforme Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo de número 8. Jesus, ele deixou a glória dos céus e nasceu pobre e humilde na estrebaria de Belém. E depois ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Eu imagino os anjos cantando glórias nos céus, sobrevoando sobre as campinas de Belém, comemorando e festejando e proclamando o nascimento de Jesus. Agora, na Sexta-feira Santa, com certeza, podemos imaginar, talvez, quem sabe, não apenas aqueles que lá estavam diante da cruz, parados, estupefatos, talvez num primeiro momento zombando e debochando de Cristo, como talvez vocês viram aqui na encenação, antes do início do culto, na porta aqui da congregação Cristo. Mas também vendo ali o Filho de Deus, então, sendo pregado na cruz. E também nesse dia, eu lembro que ao meio-dia houveram trevas sobre a terra. Raios riscaram os céus, trovoadas, tremores de terra. Todos viram que a coisa não estava normal, que aquilo não estava certo. Eles foram impactados, chocados, eles balançaram sobre aquilo que é o fundamento, sobre o que pisam, o chão, a terra. Porque ali a natureza proclamava, os céus declaravam que era algo incomum na história da humanidade. Que ali estava não qualquer um, mas o Deus e homem profetizado e apontado nas Escrituras, que veio cumprir uma missão que para nós era impossível. Mas que quando lá estava pregado na cruz, estava abraçando a cada um de nós. Ele estava abraçando você, querido irmão, querida irmã. Quando ele ali pregado foi, ele estava abraçando o mundo. Ele estava manifestando o amor e a graça de Deus. O quanto Deus se importa com cada ser humano. E o castigo que nós merecíamos estava sobre os seus ombros. Conforme a profecia de 700 anos antes de Cristo, que foi lida aqui também no culto de hoje. Palavras com as quais também vos saudei no início desse culto. Elas estão claras. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Nós pensávamos que era por suas próprias culpas que Deus o estava castigando. Esse era o pensamento das pessoas diante da cruz.
Talvez seja o pensamento diante de muitos olhando para ele. Mas Deus o estava maltratando e ferindo, e ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. E agora, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Sim, ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Enfim, não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Ele suportou sobre si a ira e o abandono de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus, ele foi santo por nós. Ele cumpriu todos os mandamentos. Jesus trouxe a justiça de Deus sobre nós. Todos os pecados foram pagos. Ou seja, não há mais condenação em Jesus para os que creem. Todos estão libertos da dominação, da escravidão, do diabo, do mundo e da carne. E cuidadosamente nós vemos todas as palavras, todas as profecias sendo cumpridas. No evangelho também do culto de hoje nós vimos essas referências que foram lidas, que estão em destaque, ou seja, parte a parte se cumpre. E vemos também o cuidado de Deus para que houvessem menos dúvidas possíveis diante deste grande acontecimento da humanidade. Porque Jesus Cristo, depois de dizer está consumado, e dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ainda, os soldados chegam para conferir, primeiro quebrando as pernas dos crucificados, para acelerar a morte, conforme solicitação dos líderes religiosos. Ou seja, queriam acelerar a morte dos crucificados. Então os soldados quebraram a perna dos primeiros, ou seja, dos criminosos que estavam com Jesus, para acelerarem a sua morte. Aí chegam em Jesus e viram que ele estava morto. E aí se cumpre uma profecia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas eles abrem o seu lado com uma lança, para que ninguém viesse duvidar e dizer, não, ele estava vivo, e depositaram um cara vivo na sepultura. Não, ele estava morto. Conforme nós vimos aqui na profecia também, ele nem parecia um ser humano. Ele estava tão desfigurado, ou seja, que as pessoas não gostavam de olhar para ele. Tamanha foram as agressões, as violências que ele sofreu, as dores que ele sofreu. Talvez em muitos filmes e encenações possamos até achar, talvez, algum exagero diante do sofrimento e da dor de Jesus. Mas é preciso dizer que ninguém fica desfigurado do nada, sem muita violência e agressão. Ou seja, houve a certeza da sua morte, não houve dúvidas sobre isso. E depois, o corpo dele foi depositado numa sepultura nova. Ou seja, não tinha como inventar alguma história com relação a isso. Ou dizer assim, achando talvez lá restos mortais depois, dizendo, puxa, está aqui de Jesus, como estão dizendo que ele ressuscitou. Não. Nem o seu corpo pode ser roubado. Tinha uma escolta militar, uma guarda oficial. A sepultura estava lacrada. Ou seja, todos os cuidados, então Deus tomou para que acontecesse da melhor forma e ninguém viesse duvidar então desta mensagem. E é fato que nós sabemos que muitos ainda
continuam negando. Mas sabemos que é pelo Espírito Santo que as pessoas podem crer nesta mensagem que precisa ser anunciada para o mundo. Para que mais pessoas creiam em Cristo e sintam também o abraço de Jesus, o cuidado de Jesus, o colo de Deus. Para que mais pessoas recebam um alívio diante dos pecados, o perdão, a nova vida, o fortalecimento. Para que mais pessoas sejam também movidas no amor e na graça. Para que possam mais pessoas celebrarem a ressurreição, a sua vitória, a salvação, e levarem essa mensagem ao mundo, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E isto é maravilhoso, queridos irmãos e queridas irmãs, pois falta ainda um grande acontecimento na história da humanidade: a volta de Jesus. Com certeza. Eu destacando 3 grandes momentos: primeiro a criação, depois o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus. Mas talvez olhando agora o impacto sobre o que ali acontecia, pensamos assim nesse momento na morte de Jesus. E a natureza clamando e proclamando: ali estava o Filho de Deus. O terceiro grande acontecimento com certeza será a volta de Cristo. O que será aquilo? Trombetas, anjos voando, e Cristo retornando, voltando em poder e glória. Os mortos ressuscitando. Porque Jesus ressuscitou, os mortos vão ressuscitar. Os corpos serão reconstruídos, ou seja, ressuscitados, recompostos pelo poder de Deus. Assim como o corpo de Cristo ficou perfeito na ressurreição, assim os corpos de todos os que morreram ressuscitarão. E a Escritura diz que, em primeiro lugar, quando Cristo vier, e os anjos e arcanjos, toda a companhia celeste, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Aí os corpos desses se juntam, então, novamente com a alma, com a sua alma, e estarão diante do Senhor para sempre. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados, já de corpo e alma, sem passar pela morte e tendo o corpo transformado. E aí sim, depois, aqueles que vão para a condenação ressuscitam, vão para o inferno, vão para a condenação. Depois aqueles que estão na terra vão também para a condenação eterna, sendo confirmado o juízo de Deus sobre os que não creem. O que será isso? Poderíamos destacar outros grandes momentos também na história da humanidade. O dilúvio, por exemplo, também foi algo fantástico, um recomeço. Uma forma de Deus guardar e preservar a vida na terra, a vida humana, diante da sua criação, ou diante das consequências do pecado. Também algo extraordinário precisava ser feito e Deus fez. Mas podemos ver, ainda folheando as páginas da Escritura, outros momentos que talvez destacaríamos como sendo assim maravilhosos. Talvez você lembrou de algum outro que você colocaria aqui neste momento. Mas dividindo e colocando a história em 3 grandes pontos, eu coloco a criação, o que nós aqui celebramos agora na Semana Santa, esse dia, e a volta de Jesus. A volta dele, Jesus Cristo. Aquele que é, de fato, o Deus e homem. Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. O abraço de Deus ao mundo. O Verbo encarnado e revelado. Conforme nós lemos em João capítulo 1. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Ou seja, a mesma palavra que estava no mundo e por meio dela que Deus fez tudo, ela se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, que ele recebeu como Filho único do Pai. E agora, nós todos somos abençoados
por causa justamente de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador, que fez o que era preciso, que é o abraço de Deus ao mundo. Eu coloco aqui nesse momento, né, o peixe, né, e a palavra peixe, então no grego também, lembrando, estis, né? Cada letra nos lembra, então, uma palavra. Iesu, Cristo, Fiósto, Teu, Zoter. Ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Por quê? Porque Ele, como Deus, expiou a ira de Deus. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Como verdadeiro homem, Ele cumpriu os mandamentos por nós. E Ele pagou todos os pecados. Jesus é o abraço de Deus para você. É o abraço para o mundo. Porque Ele venceu, nós também somos nele mais que vencedores. Que você possa refletir sobre esse acontecimento maravilhoso neste dia, sem perder a perspectiva da vitória, da ressurreição. Foi preciso Ele morrer. Sim, foi preciso. Em nosso lugar. E em nosso lugar, Ele venceu. Ele ressuscitou. E nós celebramos isto em cada culto e em todos os dias, como povo de Deus no mundo. E é esta mensagem que nós proclamamos. E é esta mensagem que nos move a servir com a vida, o nosso tempo, os nossos dons e os nossos bens. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Neste momento, então, todos podem se assentar. Durante as ofertas, queremos cantar, então, o próximo hino. Bom Jesus, tu padeceste. Oh Jesus, Tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor para o mundo entender que moras no meu ser, viver és tudo enfim. A vida em mim, o coração jamais se machucou. Quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz, o meu Jesus. A vida em mim, o coração jamais se machucou. Quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor.
Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz, o meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Queremos orar. Ó Senhor Jesus, de coração agradecemos-te por tua paixão e amarga morte. Agradecemos-te por tuas algemas ao te deixares prender por nossa causa, para redimir-nos das algemas da morte eterna. Agradecemos-te pelas bofetadas que por nós toleraste, pelos açoites, pelas costas dilaceradas, por tua coroa de espinhos, que suportaste para nos adquirir a coroa da glória. Enfim, por tudo que suportaste no corpo e na alma, somos-te profundamente gratos, ó Senhor. Entre dois malfeitores foste pendurado no madeiro da maldição. Tuas mãos e teus pés foram perfurados com pregos. Em tua ardente sede deram-te vinagre e fel para beber. Em tua morte os homens te ultrajaram. Como cordeiro foste trazido ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, tu não abriste a tua boca. Mesmo nesta hora extremamente amarga, desse-nos um nobre exemplo de como convém portar-nos em tribulações e tristezas. Ó inocente Cordeiro Divino, tu suportaste nossas ansiedades e carregaste nossas dores. O Senhor colocou sobre ti a iniquidade de todos nós. Em perfeita obediência ao Pai Celestial, ofereceste voluntariamente tua vida como nosso fiador, para efetuar satisfação integral pelo pecado com tua divina justiça. Agora, Senhor, sentimos o teu abraço, e esse abraço tu estendes em Cristo para o mundo. E revestidos agora do manto da tua inocência, alcançamos perdão e paz. A ti que nos amaste e em teu sangue nos levaste, seja glória e domínio pelos séculos sem fim. Ó Redentor abençoado, rogamos-te que tua amarga paixão e morte jamais deixem de produzir bênçãos em nossas almas. Ensina-nos a conhecer-te como nosso único expiador dos pecados, para que nos abstenhamos de falsos consoladores e tenhamos verdadeiro conforto pela fé somente em ti. Que a contemplação de tua cruz subjugue, enfim, os nossos maus impulsos e implante em nós santos desejos e aspirações, para que, mortos para o pecado, vivamos em justiça. Ensina-nos igualmente a levar nossa própria cruz e a suportar com paciente obediência todas as causas por amor ao teu nome. Que tua cruz seja nosso conforto e nossa força na hora extrema, para que pela fé possamos vencer os terrores da morte e alegremente encomendar nossas almas em tuas mãos. Neste momento, Senhor, nós te rogamos também por todas as pessoas que caminham sem teu Filho amado rumo à desgraça eterna, à condenação. Que possam, pelo teu Santo Espírito, serem trazidos à fé, que possam crer, que possam ter os seus olhos abertos e viverem essas palavras e promessas e sentirem na dor e na aflição, na dominação do diabo, do mundo e da carne, também o teu abraço, que tenham o teu consolo, a tua força e sejam novamente, ou seja, que sejam trazidos para a luz de teu Filho amado. Enfim, Senhor, olha para todos os que sofrem, idosos, enfermos, enlutados e atribulados de uma ou de outra forma. Enfim, Senhor, ouve-nos, ó Cristo Redentor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesse encontro com o Senhor Jesus. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, com seu corpo e sangue trazendo as suas bênçãos? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, queremos cantar os hinos necessários, conforme então vão sendo então projetados. Deus abençoe a todos nesse encontro com Jesus. Todos podem se assentar. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão dos vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma
canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Juntos queremos render graças conforme segue na projeção. Senhor Jesus, graças te damos por teu sacrifício redentor. Graças te damos pela tua palavra e pelos sacramentos, mediante os quais alcançamos os teus méritos. Concede que em todo o mundo o teu nome seja glorificado. Fortalece os teus servos para que possamos viver em santidade e justiça todos os nossos dias, dando-te os frutos que compensam o teu penoso trabalho. Mediante o teu próprio nome, ó Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo és Deus de eternidade a eternidade. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, desejamos a todos uma abençoada Sexta-feira Santa, que vocês possam seguir com Jesus, que é o abraço de Deus para você e para o mundo. Quem segue com Jesus, segue sempre bem. Então siga com Jesus e siga bem. Cumprimento a todos, então, na saída.